Bem-vindos, amigos e irmãos, a mais uma jornada pelo mistério, pela fé. Hoje vamos explorar um dos temas mais intrigantes e controversos de todos os tempos: os sinais do fim dos tempos, profecia do Apocalipse e a guerra em Israel e Irã, conforme revelados nas Sagradas Escrituras. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilha. Sinal da corrupção e perversão. A Bíblia nos alerta sobre o mundo mergulhado na corrupção e na perversão, onde os valores morais são distorcidos e a justiça é corrompida. Em Mateus 24:12, Jesus nos diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olhem ao redor e testemunhem. Vivemos em um mundo onde a corrupção e a perversão corrompem a alma da sociedade. Os valores morais são completamente distorcidos, a justiça é vendida ao maior lance. Mateus 24:12 fala sobre esse esfriamento. Eu quero dizer ao teu coração que, ainda que o mundo possa estar de ponta cabeça, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Mas a palavra diz também que é um sinal do crescimento do mal. Os escritos proféticos nos advertem sobre o aumento do mal e da violência no mundo. Mateus 24:6-7 nos diz: E ouvireis falar de guerras e rumores, e de guerras. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Os eventos do mal sopram com fúria crescente sobre a terra. Guerras assolam nações, o terrorismo amedronta inocentes, E tudo isso tem acontecido quando nós ligamos a TV e vemos as guerras que têm acontecido de países lutando contra outras lideranças, outros países, outras nações, porque tudo isso é mister que aconteça, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. E ainda tudo isso vai trazer o quê? Sinal de fome e de escassez. A Bíblia nos previne sobre a fome e a escassez que assolarão a humanidade nos últimos dias. Lucas 21:11 nos alerta sobre terremotos em vários lugares, fomes e pestilência. A fome e a escassez se espalham como uma praga sobre a terra. Milhões lutam diariamente pela sobrevivência, enquanto desastres naturais devastam comunidades inteiras. E tudo isso nós estamos acompanhando porque está acontecendo hoje no nosso mundo real. Sinal da apostasia e falsos profetas. Uma das advertências mais sérias é sobre a apostasia e a disseminação de falsos profetas e doutrinas enganosas. Mateus 24:11 nos adverte: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado com os enganos que permeiam o mundo espiritual. Falsos profetas se levantam distorcendo a verdade e desviando os corações sinceros. Mateus 24:11. Então eu quero dizer ao teu coração que nós temos que buscar a cada dia o conhecimento dentro das Escrituras, na palavra sagrada de Deus. Nós temos que buscar a cada dia em oração, em súplica, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. Sinal do desastre naturais. A natureza também ecoa os sinais dos tempos com desastres naturais, devastadores, que assopram o mundo. Lucas 21:25-26 nos diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Recentemente, nós presenciamos essa cena em Dubai. Eu acredito que você tenha acompanhado os ventos fortes, a tempestade que veio sobre Dubai. E tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, o poder de Deus se manifestando. A natureza, ela clama em agonia de tsunamis avassaladores,
furacões, destruidores, incêndios sem controle. Então tudo isso é o que está acontecendo no nosso mundo afora. Certamente, o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é repleto de visões proféticas que descrevem eventos que antecedem o fim dos tempos. Vou apresentar alguns desses eventos com versículos bíblicos e motivação. Sinais no céu e na terra. No Apocalipse, somos transportados para um cenário de maravilhas celestiais e terríveis julgamentos que sinalizam o fim dos tempos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes sacudidos por vento forte. Apocalipse 6, 12, 13. A ascensão do Anticristo. O surgimento do Anticristo é um dos eventos mais marcantes do Apocalipse, representando a personificação do mal e da oposição a Cristo. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Apocalipse 13:1. Guerras e conflitos. O Apocalipse descreve um período de intensos conflitos e guerras que assolarão o mundo, trazendo sofrimento e destruição. E quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, 3, 4. Julgamento divino. O Apocalipse revela que haverá um dia de julgamento, onde todos prestarão contas diante de Deus. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. A vitória final de Cristo. Apesar das tribulações descritas, o Apocalipse também proclama a vitória final de Cristo sobre o mal e a instauração do seu reino eterno. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Então eu quero dizer que tudo isso, ela está na palavra de Deus, a palavra ela está se cumprindo, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no nosso país e fora dele, guerras, conflitos, fome, miséria, ódio, desunião, falta de amor, mas vamos mergulhar mais fundo na situação atual entre Israel e Irã, à luz das profecias bíblicas sobre a volta de Cristo. Conflitos no Oriente Médio. O Oriente Médio, uma região marcada pela história antiga e pelos conflitos modernos, é agora o epicentro de uma tensão crescente entre Israel e Irã. Os atritos políticos, religiosos e territoriais alimentam um caldeirão de hostilidade que ameaça transbordar a qualquer momento. O papel de Israel, a nação sagrada para muitas religiões, é um ponto focal desses conflitos. Jerusalém, a cidade santa, é reivindicada como capital, tanto por Israel quanto pelos palestinos, gerando tensões inabaláveis. A presença de Israel na região é um sinal para muitos de que os tempos finais estão se aproximando. A ascensão do Irã. Por outro lado, o Irã emergiu como uma potência regional desafiadora, com ambições nucleares e uma retórica hostil em relação a Israel. Sua influência se estende por toda a região, alimentando os temores de uma guerra catastrófica. As profecias bíblicas
Esses eventos tumultuados não passam despercebidos pelas Escrituras Sagradas. O livro do Apocalipse e outras profecias bíblicas descrevem um tempo de tribulação e conflito que antecederá a segunda vinda de Cristo. O confronto entre Israel e seus inimigos é visto por muitos como um sinal claro desses tempos, a esperança da volta de Cristo. No entanto, mesmo em meio à escuridão e à incerteza, os cristãos encontram esperança na promessa da volta de Cristo. Ele virá para trazer paz duradoura e justiça ao mundo, restaurando todas as coisas conforme a vontade de Deus. Enquanto o mundo testemunha a escalada das tensões entre Israel e Irã, muitos se perguntam: estaríamos testemunhando o desenrolar das profecias do Apocalipse? Vamos falar um pouco sobre isso? As profecias antigas. As escrituras antigas ecoam em nossos tempos modernos, como o eco do passado que ressoa no presente. O livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 e 16, descreve uma grande batalha que ocorrerá no Oriente Médio, conhecida como Armagedon. Enquanto os líderes mundiais trocam palavras afiadas e os exércitos se preparam para o confronto, as ruas de Jerusalém e Teherã ecoam com o estrondo das trombetas da guerra. Os tambores da guerra que ressoam desde os tempos antigos, reverberando no coração do Oriente Médio mais uma vez. O desenrolar profético. Poderiam esses eventos serem os sinais prenunciados nas antigas profecias? O confronto entre Israel e Irã, com suas implicações globais, não é apenas uma batalha terrena, mas um confronto cósmico entre forças do bem e do mal. A esperança no caos, mas mesmo em meio ao tumulto e à incerteza, sempre vai ter uma esperança que transcende as fronteiras terrenas, a promessa da paz eterna, do reino de Deus que prevalecerá sobre toda a escuridão. Em meio ao caos e à escuridão, uma luz brilhará intensamente. A esperança em Deus, sim. O fim dos tempos pode parecer assustador, mas também é um chamado à nossa redenção. Lucas 21, 28 nos encoraja: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Diante desses sinais, é fácil ceder ao desespero e ao medo. No entanto, a mensagem da Bíblia também é de esperança e redenção. Em Lucas 21, 28, Jesus nos encoraja: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amigos e irmãos, que estes sinais nos despertem para a importância de estarmos preparados espiritualmente, vivendo uma vida de fé, amor e esperança. O fim dos tempos pode estar próximo, mas também é um convite para nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com os seus ensinamentos. Se você não aceitou Jesus, ou se você está afastado do Evangelho, se reconcilie o quanto antes, porque tudo isso está acontecendo, a palavra está se cumprindo, as profecias do Apocalipse nos desafiam a refletir sobre a brevidade da vida e a importância de estarmos preparados espiritualmente para o que está por vir. Apesar da dificuldade e dos sinais assustadores, nós temos a esperança. Aqueles que permanecem fiéis a Cristo, que possamos encontrar segurança e paz em sua graça. Enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as coisas, enquanto o mundo observa com respiração suspensa, devemos lembrar que somos mais do que meros espectadores neste grande palco da história. Somos chamados a buscar a paz, a promover a justiça e a orar pelo fim da violência.
Que essas palavras nos inspirem a viver cada dia com propósito, fé e confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilha. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima!